Boa noite, pessoal. Hoje, dia 1º de fevereiro, segundo dia de evento do Despertar, o Despertar 2.0, que é o evento de lançamento da segunda turma da Formação Z, perdão, que é o curso da VEC Educação Médica sobre desprescrição de drogas Z e benzodiazepínicos. Este é o maior e o único painel médico sobre este assunto que a gente tem conhecimento. Aproveitem porque o conteúdo tá muito bacana e hoje é um dia especial porque temos dois convidados que já já eu vou apresentá-los e eu gostaria muito de agradecer a presença dos cerca de 180 colegas médicos que nos assistiram ontem. Se você tem algum colega que ainda não assistiu, que se interessa pelo assunto, compartilhe o link dessa aula, o link de inscrição para o grupo do hospital, da residência, da UBS, do ambulatório que você trabalha, do seu consultório, porque o evento termina amanhã, mas vai ter um tempinho para vocês assistirem às aulas, quem não pôde, né, assistir ao vivo. E na segunda-feira, no dia 6, as inscrições estarão abertas para a segunda turma da Formação Z. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou ontem e espero que goste hoje novamente. Obrigado a todos. Vamos lá, antes de começar, eu quero falar sobre o nosso apoiador institucional do painel, que é o melhor e mais completo software de gestão de clínicas, o Clínica nas Nuvens. Se você é proprietário ou trabalha em uma clínica, você sabe que a desorganização, a burocracia, né, das informações é um gargalo para o crescimento da receita no final do mês. O Clínica nas Nuvens é o patrocinador deste painel médico e está garantindo 15% de desconto para você contratar este que é o mais completo software de gestão do mercado. A integração que o sistema proporciona entre as áreas da clínica é o grande diferencial do Clínica nas Nuvens. A tecnologia organiza os dados e processos de forma eficaz, dá clareza e gera inteligência para o tomador de decisão. Além de um atendimento diferenciado, algumas das funcionalidades do software são prontuário eletrônico, agenda médica online, o Business Intelligence, controle financeiro, faturamento TIS e muito mais. Se você está vendo essa aula ao vivo, na descrição do vídeo do YouTube tem o link para você solicitar uma demonstração do software e garantir seu desconto de 15%. Se está vendo a gravação dessa aula, o link está no botão embaixo aqui do vídeo. Aproveite essa oportunidade, eu tenho certeza que você irá gostar e eu deixo aqui o meu abraço para o Davison, para a Jéssica, que nos acolheram com muito carinho, que confiaram no nosso trabalho e toda a turma super competente do Clínica nas Nuvens. Aliás, o médico cansado que fica preso em burocracias será tema desta mesa de hoje, né? E a gente precisa de sistemas que automatizam o nosso trabalho, que otimizam o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Pessoal, são mais ou menos 70 milhões de pessoas com insônia no Brasil, segundo os dados da Associação Brasileira do Sono. O Brasil lidera os rankings de vendas de medicamentos antidepressivos, medicamentos ansiolíticos. Só de Zolpidem teve um aumento de 560% das vendas nos últimos 8 anos, que é uma droga Z, um hipnótico. No período pré-pandemia, 1,4 bilhão de comprimidos vendidos de ansiolíticos, é uma coisa assustadora. Existe um déficit de formação em medicina do sono, existe um déficit de formação, inclusive em saúde mental, né? Fala-se muito pouco de dependência química, e quando se fala de dependência química, existe muito estigma, muita desinformação. E por conta de serem drogas de prescrição, né, a dependência química ela é pouco compreendida. A gente tem uma ideia de dependência química de crack, de cocaína, de álcool, mas de remédio é um negócio mais difícil de entender. Então, nesse painel, você vai entender a gravidade desse problema, que é uma bomba relógio para a nossa saúde pública. O objetivo é despertá-los para este problema e entender que os hipnóticos, os medicamentos hipnóticos, eles não são vilões, mas a forma com que eles estão sendo utilizados é bastante nociva para a nossa sociedade, porque se a gente culpar a molécula e queimar a molécula, eu acho que a gente vai estar tirando menos proveito do benefício que ela pode causar
se usado de uma forma bem indicada, bem prescrita. Vocês vão aprender também os fundamentos de como atuar com os pacientes que tomam remédios para dormir, ser introduzidos aos conceitos da desprescrição de drogas e benzodiazepínicos e, claro, se tornar um médico melhor, porque nós, como médicos, temos um papel social, né? Para além dos ambulatórios, dos hospitais, dos consultórios em que a gente atua, nós temos um poder aí de educação, né? Dos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. E, por fim, na segunda-feira, como eu disse no início, no dia 6 de fevereiro, você vai ter a chance de se inscrever para o Formação Z, que é o primeiro curso do Brasil de desprescrição de drogas Z e benzodiazepínicos. Nós temos 10 professores contando comigo, tanto da USP quanto da Unifesp, que participaram deste curso. É o melhor corpo docente, na minha opinião, sobre este tema. Temos profissionais de diversas especialidades, neurologista, geriatra, psicólogos, e com certeza vocês vão gostar desse conteúdo se você for nosso aluno. Então vamos para os finalmente aqui do nosso conteúdo. Hoje o tema é a sociedade do cansaço. Eu estou aqui, eu tive uma colinha porque o currículo de vocês é uma coisa impressionante. Doutora Elisa Kozaza, boa noite. Boa noite. Bem-vinda novamente a um Obrigada. evento da VEC. Você já participou do podcast. Pode me chamar de Elisa mesmo, Tá pode ótimo, dispensa tá doutora, ótimo. não precisa não. Elisa é neurocientista, pesquisadora do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein, professora universitária na mesma instituição, orientadora, tem seus orientandos, é palestrante também. Guilherme foi orientando da Elisa. E aproveitando o Guilherme Romano, ele é filósofo pela USP, é formado e capacitado em Hatha Yoga pelo Instituto de Ensino e Pesquisa em Yoga, ele é palestrante e é pós-graduado em Gestão Emocional nas Organizações pelo Instituto de Educação e Pesquisa Albert Einstein. Foi aluno da... Ela foi uma boa professora? Boa. Aí agora eu tô sendo mestrando dela, fazendo mestrado sob orientação dela. Tá ótimo. Guilherme também é palestrante, autor de 3 livros e um profundo conhecedor da Índia. Acabou de voltar da Índia. Aliás, quando eu fiz o convite, ele estava lá no meio da montanha. Né? E eu incomodei ele um pouquinho, porque hoje a gente vai falar sobre a sociedade do cansaço, a cultura do hiperalerta, como esses hiperestímulos que convivem com a gente contribuem para o uso indevido de medicamentos para dormir. Algumas perguntas, né, que vêm aqui para nossa mesa. Será que o paciente que ele toma remédio para dormir, ele só busca o alívio da insônia? Será que ele não está buscando outras coisas? Até que ponto a gente é afetado, né, por esse contexto socioeconômico? Como é que... eu acho que a mensagem mais importante de hoje aqui, é isso que nós vamos tentar trazer para vocês, levar esse conteúdo para o consultório. Né? Levar esse conteúdo para o hospital, levar esse conteúdo para um contexto de tratamento, de planejamento terapêutico. E eu gostaria de começar com uma pergunta para o Guilherme. O que é a sociedade do cansaço? Quando eu li este livro do Byung-Chul Han, eu fiquei com insônia, porque eu falei, faz muito sentido, né? O que esse rapaz está falando. O que é a sociedade do cansaço? A sociedade do cansaço, ou Burnout Society, é como esse filósofo coreano radicado na Alemanha descreve uma das facetas com as quais ele analisa a sociedade. Ele tem uma série de livros analisando de forma bastante sistemática e bem profunda as facetas dessa nossa sociedade hiperacelerada, cansada, distraída, até em relação ao que você estava falando sobre essa dependência das medicações para se aliviar dos sintomas de sentir a vida. Ele fala bastante num outro livro chamado Sociedade Paliativa. Então o Han, ele tem essa capacidade de analisar criticamente essa nossa forma automática de viver uma vida bastante recortada do modo natural de um ser humano viver. Então, o que ele diz no lugar... E é muito curioso, porque ele é um filósofo, quando você lê, ele tem todo o estilo de um filósofo ocidental, você fala assim, pô, é o cara citando Hegel, Nietzsche, Descartes e tal, Kant, mas ao mesmo tempo ele vem de todo esse background de uma família de praticantes de Zen budismo, ele mesmo praticou o Zen durante muito tempo, então você tem uma junção de mundos muito distintos e um diálogo muito preciso. Você tem
Um filósofo, um academicista ocidental, analisando com bastante crítica e critério o mundo em que ele vive, com essa capacidade contemplativa que o Oriente e mais notadamente os praticantes de meditação no Zen e outras tradições budistas fazem. O que é muito legal, porque você vê livros dele com toda essa profundidade filosófica, mas que são fininhos, porque... fáceis de ler. Não, que é fácil não, mas... mas enganam serem fáceis de ler. Que é aquela história do Zen, né? Assim, você tem uma frase que leva uma vida inteira pra você digerir aquilo. É por isso que me tocou tanto, que são frases muito fortes, né, que dizem respeito à nossa sociedade, né? E ele chama de sociedade do cansaço a partir do momento em que a gente se torna uma sociedade baseada na produção, né? Nessa sociedade do desempenho também ele chama. Que é essa necessidade o tempo todo de ter e de produzir, de estar em atividade, essa coisa compulsiva e neurótica de estar conectado o tempo todo, de produzir o tempo todo. Essa culpa, esse remorso que acho que quase todo mundo tem, imagina os médicos também, de ai meu Deus, hoje eu tô ocioso, não tô fazendo nada, eu tô procrastinando. Se eu não tô lendo um artigo, tem alguém que tá lendo e eu vou ser pior que essa pessoa. E aí você volta, sei lá, 2.600 anos, quando começa a filosofia no Ocidente, e os filósofos todos, pré-socráticos e depois socráticos, vão dizer: a filosofia é uma dádiva do ócio. É porque a gente tem a oportunidade de descansar e de olhar para dentro, de olhar para fora com um pouco mais de critério, fora da necessidade de trabalhar de sol a sol, que a gente é capaz de abstrair, filosofar e encontrar sentidos na vida muito mais bonitos do que aqueles automatizados que eu fui digerindo só porque me deram, né? Sim. Elisa, aproveitando esse gancho do Guilherme, antes dessa sociedade do desempenho, o Han ele cita muito a sociedade disciplinar, né? E ele até brinca no livro que a sociedade disciplinar fabricava os loucos, né? E a sociedade do desempenho, que é o que a gente vive atualmente, segundo ele, está fabricando os ansiosos e deprimidos. Do ponto de vista da neurociência, o que muda no cérebro da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho? Olha, eu acho que uma das coisas muito interessantes dessa mudança, né, da visão sobre a sociedade, é que antigamente, como ele cita, né, a escola, a prisão, tem todos aquele mesmo formato em que você recebe ordens e aprende a receber ordens e a obedecer ordens, né? Então você não tem tantas opções. Tá. Aí quando você passa para essa sociedade do desempenho, aparecem muitas opções e você começa a ficar cansado porque você não sabe escolher, né? Certo. Inclusive, uma das coisas interessantes que o Han coloca é que na nossa sociedade do cansaço ou do desempenho, a gente não precisa de um algoz. Nós mesmos somos nossos algozes, porque a gente vai vendo que não, eu tenho que fazer isso e não o outro pode estar fazendo. Então, eu tenho que ter uma alta performance, para eu ter alta performance, então eu tenho que acordar às 5 da manhã e já começar as minhas coisas, né? E então, assim, não precisa de ninguém chicoteando e fazendo com que você obedeça. Você mesmo é o seu próprio algoz. Chicote é interno. O chicote é interno. E isso traz muito sofrimento. É curioso, né? Mas quando a gente não tem opção, é claro que isso é um sofrimento. Mas quando você tem muitas opções, cada vez que você tem que escolher, é um sofrimento, né? E aí você pode, inclusive, dormir pensando: nossa, eu vou comprar uma bicicleta ou eu vou viajar nas férias, né? E aí você vai, né? Se eu vou viajar, eu vou para onde, né? Eu vou para a Índia? Para que lugar da Índia que eu vou? E eu vou fazer o quê na Índia, sabe? E aí vai. E aí você começa a ficar hiperestimulado com seus próprios pensamentos, O que né? ativa lá dentro quando a gente está hiperestimulado? É a amígdala? É hipocampo? A amígdala, ela é uma região do cérebro bem interessante, porque, na verdade, ela traduz um pouco a intensidade, né, com que a gente está vivendo uma experiência. Pode ser medo, pode ser raiva e pode até ser alegria, né? Então, a amígdala por si só, se a gente olhar, uma ativação na amígdala, né? Você não pode dizer o que está acontecendo com aquela pessoa. Aliás, isso é uma questão muito interessante quando a gente vai estudar neurociência, né? A gente acha que, olha aí o cérebro, parece que a gente é cartomante, né? Se brilhou a amígdala no PET scan lá, é porque... porque é isso. Não, a gente não é cartomante, gente. A gente precisa saber qual o contexto, qual a tarefa que a pessoa estava fazendo, enfim, para poder fazer uma interpretação adequada, né?
Quem tem insônia muitas vezes tem medo de dormir, né? Sim. E a amígdala fica lá, aquela memória negativa, né? Podemos chamar dessa Toda forma. experiência negativa, essas memórias negativas, elas podem surgir, né, e nos trazer dificuldades, em especial na hora de dormir. É muito importante que a gente consiga relaxar a nossa mente, né, e até tem um estudo que, na época que a gente estava na Unifesp, sobre a história do mindfulness, né. Uhum. Então a gente foi avaliar pessoas que tinham um perfil mais mindful e outras menos mindful, né. Tá. Então, aquelas pessoas que tinham mais essa atentividade, um estado de mais mindfulness, né? Elas eram aquelas pessoas que conseguiam ter uma melhor qualidade de sono, comparadas às pessoas menos mindful, Olha que né? interessante. E olha só, num primeiro momento você pode falar, mas mindfulness não tem a ver com atenção? Quem fica muito atento não vai ter dificuldade de dormir? Não. Eu vou tentar explicar um pouco essa história. Fique à vontade. A história é a seguinte: se você é mais mindful, sei lá, de alguma maneira, sei lá, se você pratica meditação ou não, mas você passa a ter um controle sobre a atenção, Tá. né? O controle, a habilidade de controlar a sua atenção é uma das melhores habilidades que eu acredito que uma pessoa pode desenvolver nessa sociedade do cansaço, Uhum. né? Porque se você tem um controle atencional, você chega à conclusão: "Não, eu não vou prestar atenção nisso, eu não vou ler isso agora, tal. Não, agora eu vou dormir". Eu tenho um controle atencional, né. Eu não vou pegar e vou ficar ouvindo notícias ruins ou vendo um filme que é muito estimulante, não. Agora, espera lá, eu sei que agora eu vou dormir, tá na hora de eu ir dormir. Então eu consigo ter esse controle sobre a minha atenção, né, eu posso até fazer uma prática, um relaxamento antes. Relaxamento é uma das coisas, na época que eu estava inclusive colaborando lá no Instituto do Sono, lá na Unifesp, né, uma das práticas que a gente via que mais fazia efeito para as pessoas que tinham dificuldade de dormir, é fazer um relaxamento prestando atenção nas partes do corpo, né. E para Sim. quem não Um body está scan. tipo um body scan, né, porque para quem não está acostumado a fazer com um áudio mesmo, Uhum. muitas pessoas acabavam dormindo no meio do áudio, porque a sua atenção vai sendo direcionada para o corpo, Uhum. que são sensações sutis, são sensações que são de baixa estimulação, e aí você consegue dormir. E, ô Guilherme, tem um documentário do Han, não sei se vocês viram, que ele mesmo fala. Eu vi no YouTube, o Caio, o nosso Sobre a colega, sociedade. ele que narra, né? Ele é o Uhum. protagonista ali. Uhum. E ele tem cenas, né, nesse documentário do pessoal lá em Seul, Uhum. no trem. Uhum. É uma coisa assustadora, né? Porque todo mundo ali no celular, ou todo mundo dormindo, ou todo mundo realmente muito, muito cansado, né? E existe uma distorção do descanso, assim, porque ele explica que as pessoas descansam porque no dia seguinte elas querem produzir mais. E Qual que é um que é dos a grandes enganos em relação, por exemplo, à meditação, como ela é vendida hoje, né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que é a real função do descanso? É esse espaço, é criar esse espaço de criatividade, esse espaço de... Ele fala bastante do jardim zen, por exemplo, né? A arte zen é bastante assim. Então, você pega, por exemplo, até uma animação, quem gosta de animação, pega uma animação do Estúdio Ghibli, que são filmes de longa-metragem, e que tem essa lógica do oriental de, assim, tem cenas que não tem nada. É um espaço de cena com música para você digerir tudo aquilo. Ou seja, os espaços de descanso são para que a gente dê conta de processar a nossa vida, de assentar essa poeira. Porque, assim, se a gente quiser comparar com motor, por exemplo, nenhum motor funciona se acelerar ele o tempo todo, né? Vai fundir. E nesse momento, Elisa estava falando tanto sobre atenção, ter essa capacidade de controle atencional para dizer, eu escolho descansar, eu escolho não fazer nada para ser capaz de fazer melhor as outras coisas, é de uma questão vital quando a nossa atenção é uma commodity, né? A gente está vivendo um momento em que nossa atenção é produto, disputado a tapa por tudo quanto é Big Tech o tempo todo. Eles estão... Inclusive pela gente hoje à noite, viu?
Inclusive pela gente. Nós somos filhos da sociedade do cansaço. E a gente tá vendo assim, poxa vida, tem uma penca de neurocientista, de psiquiatra no Vale do Silício tentando entender como é que a gente pode fazer as pessoas se viciarem mais nas redes sociais e prestarem mais atenção nesse processo frenético. Porque a gente fica fácil de ser manipulado nós somos consumidores muito mais fáceis quando a gente tá assim, nesse estado de frenesi. E é engraçado, porque a meditação está sendo vendida assim, né? Como um produto que vai fazer você dormir menos e trabalhar mais e produzir mais. Quando, na verdade, a gente pensar em descansar é esvaziar dessa necessidade de fazer tanto. Porque, primeiro, né? Onde a nossa atenção e a nossa intenção estão divididas, há sempre um sofrimento, há sempre essa angústia dessa fragmentação. Em segundo lugar, quando a gente se dedica com o carinho e o cuidado a cada coisa que se apresenta, fazer as coisas não são mais um processo compulsivo para obtenção de resultado, que é o que a gente espera, né? Eu não faço mais pelo prazer do trabalho que eu estou desempenhando, eu faço para obter sucesso, eu faço para me destacar. É a ideia de ser o algoz de si mesmo, né? Então, você tem uma sociedade disciplinar na qual você tinha esse processo de antagonismos entre nações, entre patrão e proletariado. Então, um outro era sempre o motivo da minha angústia e do meu esforço. E agora a gente criou toda essa ideia desse coachismo empreendedor, né? Eu sou empreendedor de mim mesmo. Então, se eu não estou fazendo e se eu não tenho 1 milhão de seguidores no Instagram, a culpa é minha porque eu não me esforcei o suficiente. Mas tem tantos fatores que levam a esse dito sucesso, assim, que não dá pra gente dizer nem que é só sorte, nem que é só competência. É claro, a gente continuar tentando fazer o nosso melhor é parte do processo. Mas uma das coisas que o Han chama muito a atenção em boa parte dos livros dele é redescobrir o prazer de celebrar as atividades que a gente realiza, não pelos resultados que elas possam produzir. Porque nunca vai chegar num lugar em que você diga assim, nossa, agora sim, eu cheguei lá, esse é o resultado que eu queria, porque sempre vai ter um patamar acima. E aí a gente vive nesse processo frenético de que ou eu tô pilhado o tempo todo querendo produzir mais, ou eu uso de todos esses recursos tecnológicos ou medicinais para me anestesiar. Então, eu confundo o descanso lúcido e necessário para esvaziar e dar espaço para a criatividade, para o lúdico, para o onírico, para o simbólico, eu confundo isso com torpor. E aí eu vou me torporificar assistindo 1000 coisas que vão me desligar meu cérebro, o que é legal em algum momento, mas, assim, eu preciso estar fora da realidade porque eu não tenho condição de lidar com ela. Eu acho que é um pouco disso. Isso tem muito a ver com desprescrição, falando mais da parte médica agora, porque quando o paciente está motivado, né, e de fato aceita entrar num processo de retirada de medicamentos, né, falando aí dos pacientes que ficam dependentes, né, realmente. As recaídas fazem parte, os sintomas de abstinência fazem parte, e muitas vezes, quando você monta lá o calendário de desprescrição, né, que a gente explica isso no curso, e o paciente sai daquele roteiro que você montou, isso gera frustração no médico, porque ele se sente impotente e fala assim, putz, eu tô fazendo alguma coisa errada, eu não tô produzindo, né, aquele resultado esperado. E no paciente também, né? Aí fica todo mundo frustrado e isso é motivo de abandono, inclusive de tratamento, né? É uma dificuldade de lidar com a frustração. Seria essa falta de celebração que você está falando ou não? Essa falta de autoconhecimento também, né? Quando a gente fala de autoconhecimento também é outra dessas palavras que foram maltratadas e prostituídas. Mas é verdade. Mas, né, o que é esse conhecimento de si, se não essa capacidade de enfrentar as nossas dificuldades internas com alguma equanimidade? Porque, assim, muito dessa nossa dependência de rede social, dessa dependência de medicação, dessa ânsia por anestesiamento, para a gente viver atrás dessas anestesias da realidade, é porque a gente não dá conta de viver uma vida humana normal, repleta de frustrações, repleta de fracassos, repleta de dor também, faz parte do processo. Crescer dói, quando a gente não lembra, mas quando nossos dentes estão nascendo, dói, quando os nossos ossos estão nascendo, dói. Aprender alguma coisa nova é espantoso. E a gente perde essa apreciação da parte áspera da vida, querendo que tudo fique macio, fofinho e gostoso. Mas macio, fofinho e gostoso num mundo tão cheio de adversidades é artificial, portanto. Sim, sim. Vamos falar um pouco do paciente cansado? E eu queria introduzir esse tema com uma frase do próprio Byung, que ele fala nesse documentário aí. As pessoas vão querer parar de dormir e sonhar porque não é mais eficiente o suficiente. Eu achei fantástico isso.
que é uma distorção do próprio sono, né? O sono vira um Uhum. instrumento para produção eterna de É. Tava vendo coisas, hoje né? mesmo a galera bodybuilder falando assim: você quer construir o seu físico, você tem que dormir tantas horas. É. Beleza, acho super bacana que você considere o seu sono uma ferramenta para o teu É, bem-estar, mas você não vai dormir muito só porque você quer ficar é, gostoso, cara. Você vai dormir porque você precisa. é verdade. É. E aí, Elisa, é claro que a gente precisa falar de hiperestímulos noturnos e hiperestímulos diurnos. Hoje, vindo para cá, eu tava olhando o Instagram de um colega neurologista de Salvador, o Dr. Ivar, nem sei se ele tá online, mas ele escreveu uma coisa fantástica, assim, que ele tava falando da angústia do janeiro interminável e daquela ansiedade, né, agora que o pessoal tem para a chegada do carnaval. Uhum. E ele falou que é muito comum essa angústia agora nessa época do ano, porque dezembro, janeiro inteiro, a gente vive momentos em que a dopamina é liberada de forma transitória e muito rápida. Eu achei fantástico isso que ele escreveu. E depois ela cai muito rápido e você só quer mais. Esse hiperestímulo noturno seria isso também? Hiperestímulo de conteúdo, pequenos prazeres assim da vida, É, tem a ver com a dopamina? sem dúvida tem a ver com a dopamina, mas eu acho que as pessoas precisam entender que descansar também traz dopamina, né, Olha e só. endorfina e Sim. outras coisas. Então a questão de aprender a descansar e ter prazer com o descanso é uma das coisas mais importantes, Uhum. né. Até foi engraçado, né, que hoje, por exemplo, um amigo meu falou lá no entramos no Zoom para uma reunião, e tal: "E aí, Elisa, tudo bem?" "Ah, tudo bem", e tal. "E aí, trabalhando muito?" Gente, graças a Deus eu tô começando a ter a coragem de dizer: "Não, eu não Não. estou trabalhando muito", né. Trabalhando pouco também, não estou trabalhando pouco, mas eu estou trabalhando o suficiente, Aham. né. Tô trabalhando de uma forma que eu sei que é produtivo, trabalhando de uma maneira que é recompensador para mim e que me deixa feliz, Uhum. né. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, Uhum. né. Então, assim, o quanto de trabalho é interessante? Acho que depende, por exemplo, da pessoa gostar do que ela está fazendo ou não, né. Nem todo mundo tem a opção de gostar do que está fazendo, Sim. mas talvez então precisa trabalhar menos se a pessoa não gosta, né, até que ela possa chegar no momento da vida que ela tenha alguma coisa realmente envolvente ou enfim. Então, acho que uma das coisas que mais destrói a saúde de uma pessoa, é ela se sentir fazendo alguma coisa que ela fala assim: "Pra que que eu tô fazendo isso?", É. que não tem propósito. Aliás, eu estava revendo o conceito de bem-estar, né. Uhum. O bem-estar, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é um estado positivo, que envolve a qualidade de vida e em que a pessoa se sente, eh, fazendo coisas que tenham significado e propósito para a comunidade. Profundo, essa Profundo, definição da É, não tá OMS. recortado, né, Não tá do recortado. coletivo e nem. né. Mas isso que você falou, me chamou a atenção, que o descanso também traz dopamina, porque a gente está acostumado hoje, né, enfim, o consumo rápido de coisas prazerosas, mas que duram muito pouco tempo, né. Sim. Aí, puxando um pouco para o lado da neurociência, isso tem a ver com a forma que a dopamina é liberada? Olha, eu não sei se a gente tem, dados tão Tá, precisos assim, do tipo assim, quanto, como, né, até porque é muito difícil dosar neurotransmissor no sim, cérebro, né. é. Mas de qualquer maneira, o que eu acho importante a pessoa entender que ela pode sentir prazer com os pequenos descansos do dia, Uhum, né. Isso é uma das coisas que eu tenho estimulado muito as pessoas a fazerem, né, do tipo assim, acordar de manhã, primeira coisa, para e se percebe. Como é que você está se sentindo nesse momento que você está abrindo os olhos? Você está cansado? Você está cansado, então você está precisando melhorar a qualidade do seu sono. E aí uhum, vem aí, como que eu posso melhorar a qualidade do meu sono? Né, então eu acho que vem uma série de perguntas. Aquele momento que você abre os olhos, é um momento muito importante para o seu dia, né. Tô acordando bem? Que legal, né. Puxa, eu acho que eu preciso me espreguiçar, mas como é que é o espreguiçar? O que é que o meu corpo está demandando nesse espreguiçar? Isso é uma coisa que eu trabalho também bastante com os atletas que a gente, orienta, né. uhum. Porque é muito importante você conhecer o seu corpo e como, permitir que o seu corpo encontre o seu ponto de conforto.
Isso é muito saudável e é muito eficiente para o caso do atleta, né. Um outro ponto importante é eu ter prazer nas pequenas pausas. Pode ser então, vou lá e vou parar. O que que você gosta? Chá? Que chá que você gosta de tomar? Café? Vai tomar um chá, vai tomar um café, para, Hum, degusta, sente o sabor, né. São hum. pequenos prazeres. Fim de semana, que tal você ficar de verdade com seus filhos, né, de verdade mesmo, é do tipo, tentar a família ficar o menos tempo possível com Sem tela, celular, né? né, sem tela, sei lá, vai para um parque, caminha junto, Uhum. aprecia a natureza, vai para a praia, né, e observa o mar, que tal fazer um esporte coletivo no mar, sei lá, qualquer coisa assim. Então, esse tipo de descanso é extremamente importante, é uma das coisas que eu pessoalmente valorizo muito no meu cotidiano, né. E Guilherme, por que que esses espaços contemplativos que ela está comentando ficaram tão raros no mundo ocidental? Porque nessa sociedade do desempenho, a ideia de que eu vou dar um espaço para não fazer nada é eu tô jogando a minha oportunidade do sucesso fora. Hum, Só que é engraçado, porque nessa nossa, insciência sobre propósito, a gente não parar para perguntar por que é que eu faço o que eu faço, penso como eu penso, ajo como eu ajo, a gente esquece que o tempo que a gente dedica a correr atrás desse suposto sucesso de forma tão desvairada e sem pensar o quanto que eu estou negociando do meu bem-estar e da minha saúde em cima disso, é que a gente esquece que a gente não está trocando o nosso tempo, a gente não está trocando nosso esforço por dinheiro no nosso trabalho, ou por prestígio, ou por sucesso. Tudo que a gente faz, a gente está gastando um troco de tempo de vida. Todo o trabalho ao qual eu me dedico, eu estou gastando essa moeda aí que eu não sei quanto que eu tenho para gastar e que, olha, não importa a crença metafísica ou a religião que a pessoa tenha, essa vida aqui, até onde a gente sabe, ela é irrepetível, uhum, né? Então, assim, você está jogando fora uma oportunidade de experimentar um momento que não vai voltar. uhum. E experimentar esse vazio também, as pessoas fogem disso, porque, e isso é algo que, assim, o Han fala, mas as tradições contemplativas todas sempre falaram antes dele. Você se permitir parar é você olhar para dentro e ver, afinal de contas, quem você está sendo, o que você está fazendo de você. E se a gente parar para fazer isso com muito critério e sinceridade, um monte de gente vai ficar bastante apavorada com o É, resultado disso, né? é. Eu não sei quanto que as pessoas estão afim de realmente olhar e dizer, puxa vida, olha só, como é que eu estou me enganando nesse processo de compulsivamente ser o meu escravizador em nome de um sucesso que eu nem sei se eu quero tanto, assim. E sabe o que eu acho engraçado? Quando isso foi inventado, né, vamos dizer assim, pelos orientais, não tinha, né, Faria Lima, escritório, não tinha. Mas tinha Aí uma da parada onde que veio essa então, ideia tem deles? uma parada que a gente sempre É, teve, né, chama hã, sofrimento. tá, A meditação hã. nasce da gente tentar entender, afinal, bom, peraí, antes de eu pensar quem sou eu e tudo mais, tem coisas pelas quais eu passo que dói pra burro, que são incômodas. Por exemplo, a clássica história do Buda, né? Pô, eu descobri que a gente pode adoecer, a gente pode É, envelhecer, a gente pode morrer. Que bosta, se todo mundo passa por isso, né? E aí, será que o sentido da vida é isso? Então a gente nasce, come, cresce, se reproduz, mas vai atravessar esse monte de sofrimento e será que não existe um sentido por detrás desse sofrer? Então todas essas tradições meditativas nascidas na Índia, mas também muito fortes no Oriente como um todo, mas que eu penso que sejam inerentes à condição humana, o ato de contemplar e tentar investigar esse silêncio interno, esse esvaziamento para o descanso, nasceu dessa necessidade de entender, bom, por que é que eu sofro, o que é sofrimento, como é que eu posso viver uma vida que vale realmente a pena, e quem sou eu no meio dessa história toda, né? uhum. E o Han vai dizer bastante isso no final do livro, né, já na parte já do apêndice, que ele vai Ele falar tenta bastante. explicar o que ele escreveu. E no que ele vai dar uma solução, né? Porque É, você lê até, sei lá, 3/4 do livro, você fica angustiado pensando, estamos condenados, acabou. acabou o mundo. Nós somos um povo zoado da cabeça que É. vai para a própria autoaniquilação. O que, né, se a gente não prestar atenção, é capaz da Vai gente ir mesmo. acontecer. Mas ele depois, nesse último quarto do livro, ele vai dar uma possível solução para isso. E Hum, ele fala de forma muito poética até no final. Ele fala: olha, já é tempo da gente transformar esse mundo loja que a gente criou numa casa de novo. Numa casa festiva em que a gente celebre a vida e que a gente lembre como é que é viver, como é que é morar numa casa que vale a pena viver. E aí uhum. ele fala muito sobre celebração. O ato de meditar, de parar e observar, ao invés de ser esse terrível defrontamento com esse espelho em que eu vou ver que eu sou esse monstro, tem que ser um negócio prazeroso. Eu tenho que aprender a gostar de descansar, eu tenho que aprender a gostar de parar,
de olhar para dentro e de apreciar. Parece um pouco bucólico falar isso, né? Mas, poxa vida, eu tenho que aprender a apreciar as coisas simples da vida. Tem um filósofo contemporâneo que eu gosto muito, Satish Kumar. ah, Ele está na Inglaterra e ele é o fundador da Schumacher College. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre como é que a gente esqueceu que o humano vem de humus, de terra, do nosso contato com o natural. E claro, né? Não é todo mundo que pode, sei lá, plantar uma horta e nada disso, mas assim, é a gente apreciar os processos naturais do viver humano. Querer criar uma condição em que eu trabalho, sei lá, 18 horas por dia para produzir mais, é absolutamente não natural. É só a gente ver os mamíferos, o quanto de espaços de descanso. Olha teu cachorro, teu gato, quantas vezes por dia eles param para descansar? Pois é, a Cleuzinha lá em casa, ela fica. Se deixar, ela fica o dia inteiro. A gente tem uma dormindo, certa de inveja, né? boa. Você olha e fala assim, É. pô, eu quero vir cachorro na próxima. E aí ele fala uma outra frase nesse documentário que me chamou a atenção também. Os ruídos digitais deslocam o silêncio e o vazio. E aí ele emenda com uma outra que a autoiluminação é tão eficiente quanto a autoexploração. Ele tava falando desse troço aqui, né? Do celular. E aí tem um conceito que, inclusive, foi muito falado no Congresso Brasileiro de Sono do ano passado, que é a nomofobia. É o medo de não ficar conectado, né? Uhum. E isso aqui é impressionante. Quando eu pergunto para os pacientes, eu geralmente faço uma provocação no consultório. Eu peço para a pessoa pegar o celular e ir lá onde aparece quantas horas ela ficou em qual aplicativo. Os pacientes ficam assustadíssimos na hora que eles percebem que eles ficam 5, 6 horas no Instagram. No TikTok. Por que a gente chegou nesse ponto, Elisa? O que você acha que está acontecendo? Olha, tem um experimento que é muito elucidador nesse sentido. Então, basicamente as pessoas eram convidadas a ficarem numa sala sem ter o que fazer, Uhum. né? A única opção para o sem ter o que fazer era apertar um botão que dava choque para elas, Tá. né? E você deve imaginar, então, que muitas pessoas, eu não lembro a porção exata, mas assim, tipo, mais da metade das pessoas chegava a ficar pressionando ali e apertando o botão para dar choque para ter alguma coisa para fazer, né? Mesmo com aquela coisa desagradável. Sim, mesmo sendo uma coisa desagradável, mas ela tá fazendo alguma coisa, né? Olha só. É o Então, Twitter. Isso é o Twitter. É o Twitter. É. e aí dá para imaginar que se você tem alguma coisa agradável para ficar vendo ou curiosidades, etc., você vai pegar e vai ficar olhando o celular e vai querer preencher o seu tempo com isso. E não sai dali, é muito difícil de É sair. difícil um de buraco sair. negro, né? Eu É. costumo chamar o celular de um buraco negro. Ele É. tem tanta energia que ele vai. Você vê como é É. doido, né? Eu, com o canal e tal, quando me falava, não, mas você tem que fazer vídeo mais curto, e não pode ter vídeo de mais de 10 minutos, não pode ter vídeo de mais de 5 minutos. Eles falam isso pra mim também. É. E aí você chega num lugar, e você fala isso pra uma pessoa, um acadêmico, você quer me matar, né? Entendeu? Como é que eu vou passar uma mensagem? Não, você vai passar uma mensagem em 15 segundos. Meu filho, eu não sei, eu não consigo esquentar nem minha... Semana passada, eu fiz 42 tentativas pra gravar um vídeo de 1 minuto. Eu falei, gente, como é que eu vou falar isso em 1 minuto? É. Não é difícil, Não é mas assim, continua, te Nem interrompi. que você fosse, não, nem que você fosse É. um mestre zen, né? Falando É. um koan, você faz uma É. frase que ilumina o cara. Não dá. Então, essa lógica da hiperaceleração é aquele processo, né? Você acelera tanto que você começa a não distinguir mais as imagens. É como quando você tá numa estrada e aí as imagens começam a passar e se torna um borrão. É, de novo, a gente fragmentar a atenção do sujeito para ele não ter mais nenhum senso de autodominação, de autodomínio, né? Me parece muito... Eu não sei se vocês leram O Admirável Mundo Novo, do Não. Aldous Huxley. É um futuro distópico no qual as pessoas... o personagem principal descobre que as pessoas ficam torporificadas com uma droga que, inclusive, tem o nome da bebida sagrada dos indianos, que é o soma. E a sociedade se torna passiva e absolutamente controlada porque ela está ali o tempo todo usando de uma droga que deixa todo mundo tranquilo. O nosso soma não são as medicações, é o raio das redes sociais, é onde a gente anestesia o cérebro e fica ali, nos reels, né, o dia inteiro, e aí você fala, meu Deus, por que eu tô vendo uma pessoa fazer dancinha? E aí você é capturado por aquilo o tempo todo. Esses dias eu vi que o Mick Jagger entrou no TikTok, cara. Eu falei, meu Deus, Nossa, gente. agora o negócio ficou sério, É. né?
Né, porque quem faz dancinha muito antes do TikTok é o Mick Jagger. É. Mas vamos lá. E aí tem uma outra coisa que não é do livro, mas é do documentário, que é a questão da paralisia de análise. Que você tem tanta informação que aí se cria um negócio que se chama síndrome de fadiga da informação. É. Né? E você falou isso no começo, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Por que as pessoas ficam paralisadas com tanta coisa? É muito difícil tomar decisão. Uhum. Né? Quando você tem muitas opções, você fica, né, e agora? O que eu vou fazer? Junta a quantidade de informações, mas aquele fear of missing out, né? Então, assim, Sim. meu Deus, né? Se eu escolher isso, eu vou perder isso. Se eu for escolher isso, eu vou perder aquilo, né? Até recentemente eu estava conversando com uma amiga, né? E ela comentou que ela tem TDAH, né? E uma das maiores dificuldades é descobrir o que é o mais importante perante todas essas coisas. Quer dizer, mesmo sem TDAH, você tem dificuldade de fazer escolhas. É. Mas você imagina se você tiver um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? E às vezes as escolhas elas são tão pobres também, né? Do tipo assim, qual a repercussão disso na minha vida? Mas a pessoa não consegue perceber. Isso me fez lembrar um pouco também, até dentro do diálogo que o Guilherme estava trazendo, do Viktor Frankl. Viktor Frankl é aquele psiquiatra que viveu nos campos de concentração. Tem um vídeo dele que é muito elucidativo. Ele fala sobre desespero. Isso é uma das coisas que eu vejo que muitas pessoas sentem, né? É ansiedade, é desespero e vai, né? O que é o desespero? Por que eu sinto desespero? Né? Então ele traz uma fórmula. Desespero é igual a sofrimento menos significado. Tá. Quando eu sofro, eu não consigo ver sentido naquele meu sofrimento, eu entro em desespero. Então, eu acho que uma das coisas que tem faltado muito para as pessoas é ver significado nas suas vidas. Né? Quem sabe se as pessoas passarem a fazer coisas que realmente tenham significado para elas, para as pessoas próximas, para a comunidade. Quem sabe esse desespero ele não diminui. Né? Mas se a gente ficar só olhando para opções e tentando escolher se eu vou comprar isso, comprar aquilo, o que eu vou fazer, mas eu não olho realmente o porquê da minha vida, o porquê da minha existência, o porquê eu estou aqui, esse desespero eu acho que ele tem uma grande chance de dominar a vida da pessoa. Que é o que acontece à noite, com um monte de coisa que as pessoas ficam olhando. E eu converso muito com os pacientes sobre isso. E eu queria discutir aqui um pouco sobre a neurobiologia da solidão. Eu vi uma palestra no mesmo congresso de sono do ano passado de um neurologista lá do Einstein, agora eu esqueci o nome dele. Perdão, se o senhor estiver online, mas foi muito boa a sua palestra. Ele deu um branco mesmo, qual que é o nome do professor. Mas ele falou que a solidão, ela gera essa busca por um alívio imediato. Da mesma forma que você busca o álcool, a cocaína, o crack, o Zolpidem, o clonazepam, o fato da pessoa estar sozinha, sem conexões sociais, e aquele momento dela não tem muito significado, vira uma solidão e vira um desespero por buscar coisas, prazeres imediatos, né? E aí eu queria que você falasse, ou você também, Guilherme, essa diferença entre solidão e solitude, né? Porque hoje em dia as pessoas se queixam muito de estarem sozinhas, né? Mas é possível viver bem sozinho? E à noite é um momento, quando a pessoa toma um remédio, é um momento que ela está geralmente sozinha, né? A insônia é um processo essencialmente solitário, né? Eu acho que um dos pesos... Pode falar. Acho que um dos pesos, assim, da questão da solitude escolher ficar sozinho é ter que lidar com a companhia de si mesmo. E se você não às vezes sabe... a gente não é agradável. Né? Se você não sabe que tipo de sujeito você tá fazendo de si, ou se você sabe e você descobre que você é um tremendo de um chato, é difícil lidar com isso. Então, a diferença filosófica, e depois ele pode conduzir isso à parte científica, mas filosoficamente falando, solidão, então, é antagônico a esse nosso processo humano, porque nós somos seres absolutamente sociais. Se você olhar
a gente, inclusive, é bem dependente num nível bem patético comparado com os outros mamíferos, né? Você vê o elefante, a vaca, o lobinho, todo mundo sai da sua mãe, já sai andando e mais ou menos se virando. A gente, até os 10 anos, alguns até os 40, dependem ali fundamentalmente Eu dos diria pais. até mais, viu? Hoje em dia a coisa tá feia hoje em dia, viu? Então, assim, a gente depende dessa relação de troca, dessa relação de interação e desse senso de pertencimento, né? Tem eu não lembro agora quem foi o autor, que coloca no mesmo nível de segurança, comida e as necessidades básicas. Segurança. Hã? Reprodução? Não, Socialização? então, ele coloca segurança. Bom, são as 3 necessidades básicas, e a quarta delas seria o pertencimento. Então, quer dizer, da mesma forma que comida, roupa, abrigo, sensação de segurança, são necessidades básicas nossas, a sensação de pertencer é também algo que a gente depende fundamentalmente. Então, a solitude é eu saber que em alguns momentos eu posso criar espaços de não estar convivendo com ninguém, mas a minha companhia e a minha presença no agora me bastam. É tão possível ser feliz assim que a Tenzin Palmo, né, uma monja ocidental que virou uma monja budista, ficou 12 anos numa caverna no topo dos Himalaias, assim, descia de vez em quando, tal, e subia de novo. Quer dizer, e ela não... Ficou de boa. É fantástica, inclusive, a tradição dela, a trajetória dela, tal, porque você vê, ela era uma ocidental, nascida na geração hippie, com todas aquelas influências e tal, e ela tomou a decisão de, olha, eu vou fazer essa experiência comigo, de ir lá para a caverna e explorar minha consciência. Então, é diferente de você ser obrigado a lidar com a solidão porque você não sabe interagir com o outro, porque você tem medo de se decepcionar com o outro, ou porque, pior, você possa ver o outro como um objeto, né? O outro não corresponde às minhas expectativas com ele, o outro não me agrada como eu gostaria, ou eu tenho medo de decepcionar o outro, então eu me afasto. Que é muito do que a depressão causa, né? Essa ansiedade com a aprovação alheia. Uma coisa que eu acho é que justamente essas pausas e esses pequenos descansos durante o dia vão fazendo com que a gente possa se abrir um pouco mais para as nossas próprias sensações, para quem nós somos e a gostar mais da gente, Uhum. né? Porque esse processo que você comentou, de repente vem uma insatisfação interna, e aí então eu tenho que comprar uma bolsa. Eu tenho uma insatisfação interna, então eu tenho que comer alguma coisa. Eu tenho uma insatisfação interna e eu tenho que, sei lá, fazer sexo com alguém agora, né? Então, eh, será que não é hora de olhar que a insatisfação é interna e muitas vezes você pode ter um antídoto interno? Uhum. Né, porque se a gente ficar dependendo de coisas externas o tempo todo para sanar as nossas angústias, desesperos e tudo mais, né, a gente nunca vai se satisfazer. E o problema é a gente achar isso, né? Eh, Médicos, né, vocês estão ouvindo a gente hoje, e eu tô aqui pensando o que o meu colega que atende no pronto atendimento, no pronto-socorro, ele deve estar pensando sobre isso que a gente está falando, assim, fazer pequenas pausas? Como assim? Isso não cabe no meu dia, porque eu atendo, né, um atrás do outro. E eu passei por isso, né? Eu trabalhei em pronto-socorro, em pronto Sim. atendimento, e depois de um plantão de 12 horas ou de 24 horas, eu chegava em casa, aí eu ficava sentado assim, eu falava, cara, quem que eu sou? Assim, se você não tem tempo para se Uhum, conectar com você mesmo, né? uhum. Você fica ali, porque é muita entrega, né? Sim, Ainda sim, mais em sim. saúde mental, Uhum, acho que em qualquer área médica, uhum, você tá doando algo teu que a outra pessoa não tem, né? Só que uhum, você fica ali 12, 24 horas, uhum. aquilo lá, parece que você foi. Sugado, Você né? só tem sua pele, assim, né? Quando você chega em casa. Aí você fala, aí você não tem mais recurso, né? É. E a pessoa fica no E automático, né? e e e aí justamente é a hora de É, parar e se recuperar. exato. Né. Então, ok, eu me exauri, É, fez parte do meu trabalho, mas eu preciso ter tempo de descansar. exatamente. O que não Né? pode é, terminei meu plantão de 12 horas, eu vou para o próximo. É, Eu terminei meu plantão de 24 horas, e eu vou daqui a pouco dar é, uma descansadinha, eu vou para o meu próximo plantão.
Gente, é isso que a gente precisa tomar cuidado. Ah, mas e as contas? As contas, sinto dizer, né, as As contas contas. elas vêm, mas elas vêm de É. acordo com os É. compromissos financeiros que nós Com o assumimos, padrão de vida que com eu o padrão escolhi de criar, vida né? que eu escolhi É. criar, né. É. É duro pensar nisso, mas é a realidade, É. né. Então, assim, o que é mais importante? Esse padrão que eu tô querendo mostrar, que eu tô querendo, né, porque se é um padrão que eu realmente consigo absorver, ele não me exige tanto. Uhum. Que é a Mas se eu sociedade do se desempenho, né? que é É. mas se é o padrão que a sociedade do desempenho tá me exigindo, entre aspas, né, é um padrão que tá acima do que eu dou conta sendo saudável, Sim, né. sim. Então, o que é mais importante, ser saudável ou tentar assumir, né, um papel, uma fachada, né, que vai me custar a minha vida? E vai custar a sua vida, de alguma maneira, né, você vai adoecer, né, não tem saída, né. Se o estresse é crônico, não precisa você pode ser estudante de ensino médio, você já ouviu dizer que estresse crônico, né, pode te adoecer e matar. Se você é um médico, com certeza você sabe disso. Só que é difícil acreditar, né, Você principalmente acredita no quando a gente outro, é né? jovem, né. É difícil acreditar, e eu digo mais, o médico tem uma dificuldade enorme, e eu me coloco nessa situação, tenho melhorado muito, mas a gente tem dificuldade de prescrever orientações. Então, assim, lógico, não é assim, né, que você vai falar para a pessoa, mas trabalhe menos, faça pausas, acorde, não olhe. A primeira coisa que você tem que fazer não é olhar no celular. A primeira coisa que você tem que fazer é levantar da cama, arrumar tua cama, abrir a janela, receber os primeiros raios de sol, necessidades básicas, higiene pessoal, café da manhã, e depois você vai olhar essa coisa aqui. É. Né? Só que a gente não tem esse hábito de orientar tanto. A gente foca muito na cura, na resolutividade ali, na coisa que é mais rápida, né? Uhum. E acho que é por isso que é difícil de acreditar que essas coisas dão certo, É. né? Tanto é que é muito difícil, por exemplo, a gente explicar que a terapia cognitivo-comportamental para insônia, em Funciona. muitas situações, se não todas, funciona muito melhor do que o remédio, né? Até antes disso, higiene do sono. Exatamente, exatamente. E aí é o seguinte, o paciente, claro, ele vai querer, dentro desse contexto que nós estamos explicando aqui, ele vai querer um botão de liga e de desliga, né? E acabou por aí. Ele não vê o medicamento como algo temporário. Tanto é que quando você vai iniciar um processo de desprescrição, a primeira coisa que eles perguntam é: mas o que você vai colocar no lugar? Né? Será que eu vou dormir sem? Eu vou conseguir dormir sem? Porque muitos desacreditam, eles acreditam que perderam a habilidade do sono, como se fosse uma função que foi tirada, né? E aí eu queria saber de vocês que meditam, né? Que uma pessoa que chega e fala assim: eu não vou conseguir fazer isso, ficar parado. Como que vocês ensinam? Como que Olha, você... Vamos falar um português bem claro, porque é isso que os médicos querem saber. Como é que você convence o eu paciente? mostro eu. Eu sou o maior estudo de caso de mim mesmo e dos meus professores. Porque eu sou uma pessoa diagnosticada com TDAH, eu sou bastante hiperativo e consigo. E no meu caso foi necessidade mesmo, assim. Eu entendi que, olha, eu estava numa crise depressiva terrível e tal, e aí me apresentaram, eu falei, deixa eu testar. Eu acho que essa é a parada, porque eu tenho certeza que teve gente que ouviu a Elisa falando trabalha menos, você falando trabalha menos, as pessoas, a primeira coisa que qualquer um deles pensou é, como assim? Com certeza. Ofensivo, porque é tão contrário É. ao status quo, ao jeito que a gente construiu, um jeito de pensar a realidade, que a gente não consegue nem considerar a hipótese de fazer. Então, assim, tá bem, olha, eu não consigo ficar parado, sentado. Olha, tem um monte de meditação dinâmica. Até estava ouvindo você falar sobre o médico plantonista. Nesse caso, você teria não que fazer a pausa para fazer uma prática longa, mas criar uma condição psicológica contemplativa. Como assim?
uma parte da sua consciência você pode reservar entre um atendimento e outro para prestar atenção na respiração, para prestar atenção na postura, para prestar Uhum. atenção em como é que você está. Então, é criar esse espaço de contemplação entre as pausas, ou mesmo enquanto você está ali com a pessoa, fazer um esforço atencional para estar ali junto com ela e não derivar para as suas Uhum. coisas. Então, cultivar esse processo, e eu acho muito legal chamar isso de cultivo, né? De você fazer o seu Uhum. jardinzinho ali todos os dias. Então, eu acho que é possível criar essa estrutura. Aliás, tem um professor de meditação muito legal, o Don Lawrence Freeman, ele fala o seguinte: é imperativo que a gente crie respostas contemplativas para esse nosso mundo louco e acelerado. Quer dizer, as soluções possíveis para todas essas crises pessoais, identitárias, sociais, políticas que a gente tem vivido, elas não vão vir de um lugar de mais aceleração, porque Sim, acelerar mais é o que nos trouxe aqui, sim. é de um lugar de pausa. Eu gosto muito de uma coisa que eu aprendi com a Elisa, que é uma das práticas mais legais, chama cultivando o corpo, estabelecendo corpo e mente e fala em seus estados naturais. Quer dizer, o que a gente está fazendo, nosso modo de viver é que é esquisito. Então, dizer que, eu não consigo parar, como assim? Mas parar já vem de fábrica, você já sabe fazer. Então, é só voltar para esse lugar. É, O que desculpa, eu você ia não, o que eu ia dizer é que antes de pensar em meditar, que parece uma coisa, né, É. estratosférica, aprenda a relaxar, Sim. né. Então, assim, o meu professor, meu principal professor, que é o Alan Wallace, ele é eu acabei, né, escolhendo ele como meu professor, porque eu acho ele extremamente didático, né. Então, assim, ele coloca alguns estados ou estágios para você aprender a meditar. O primeiro deles é relaxar. Uhum. Né. Não adianta querer aprender a meditar no sentido de focar a sua atenção se você não tem habilidade de relaxar. Uhum. Então vamos relaxar? Vamos relaxar. Vamos fazer relaxamento deitado, aí relaxando a parte, vai percebendo as partes do corpo, vai soltando, respira, solta. Aí depois você vai adquirir uma outra qualidade, que é estabilidade. Manter aquele Manter relaxamento. manter aquele relaxamento, né. Uhum. E só quando você consegue manter relaxamento e estabilidade, é que a sua mente fica clara, sua mente fica tranquila e sem aquele turbilhão de coisas acontecendo, Uhum. né. Então, utilizar o recurso do corpo, do relaxamento, para então você ter uma estabilidade, né, na hora que você adquire essas 2 qualidades, é como se você nem tivesse um corpo mais, a sua mente fica ali e você consegue trabalhar a sua atenção, inclusive para fazer o off da atenção, Uhum. né, aquilo que eu falei da história do controle atencional, né. E dentro das minhas experiências, né, eu fiquei bastante tempo colaborando lá no Instituto do Sono quando eu estava na Unifesp. Uma das práticas, como eu disse, que mais funciona é fazer o relaxamento, né, deitado já na cama com áudio, vai prestando atenção nas partes do corpo, né, e vai indo. Eu colaborei muito com a Helena Rachu, né, Uhum. que é uma Ginecologista. ginecologista e que tem especialidade em sono e trabalha com insônia na pós-menopausa. Então a gente fez vários estudos e realmente esse tipo de prática ajuda muito. Sabe qual é o problema, Elise e Guilherme? Hoje em dia as pessoas acham que demorar 20 minutos para iniciar o sono é uma eternidade. Existe uma distorção, né, Uhum. do tempo, né? A percepção de tempo hoje, ainda mais quando você fica Uhum. nesse troço aqui, cara, você fica aqui, a tua percepção é que passaram, sei lá, 10 minutos, mas você tá ali faz 3 horas, né? E as pessoas não aceitam, porque assim, a busca incessante por um hipnótico é justamente porque elas não aguentam esperar, né? É. Porque antes de você iniciar o sono, você precisa disso que a Elisa falou. O relaxamento, a estabilidade, aí depois vai começar o sono, né? Eu acho que uma das coisas legais é que por que essas coisas são tão viciantes? Porque é gostoso, é porque é bom, Uhum, né, enfim, por que as pessoas usam drogas? Porque é bom, porque a sensação uhum, é boa. Trazer essa postura de buscar o deleite na parada, o gostoso em estar prestando atenção, eu acho que muda tudo, porque a gente é criado para acreditar que parar, observar, isso é chato, isso não é interessante. Mas aí que tá, por que que tanta gente encontrou algo tão significativo e profundo a partir, desse tipo de prática? Porque é gostoso também, só que sim. você tem que estar disponível, aberto. De novo,
O que o Han fala muito no livro, né? A gente sofre de um excesso de positividade. Sim. Eu tenho que preencher todos os espaços com mais informação, com mais conhecimento. Quer dizer, A positividade não no sentido do positivo, mas o dizer sim às coisas, Isso. né? de Essa encher abordagem do Han. de colocar mais, né? E recheando de cada vez mais Preenchimento. coisas. Por exemplo, agora eu não vou mais só tomar banho. Eu tenho que tomar banho ouvindo um podcast. E um podcast só não dá, porque eu tenho 5 para ouvir. Então eu vou pôr na velocidade 2. Eu tava ouvindo um podcast acelerado e comecei a perceber o quanto aquilo tava me deixando mal. Eu falei, para, isso... Não, não dá. Não você fica tem a menor ansioso, condição. vai dando uma Não. angústia horrorosa. Não, assim. é demais pra mim também. Mas sabe uma outra coisa que eu acho que é legal dessa condição contemplativa e deleitosa? É a gente... porque tudo isso que a Elisa falou também tem uma questão que eu acho que boa parte das pessoas que sofrem dessa ansiedade se esquece, que é integrar o corpo no processo de construção do bem-estar. Do tipo, fazer um esporte mesmo. Porque dá para chegar nesse estado de consciência contemplativa, relaxada e prazerosa, praticando o esporte que você curte. Então, integrar o corpo, criar esse senso de propriocepção e de habitar mesmo o seu corpo. Quais são as sensações que você carrega? Porque, às vezes, o processo de se tornar viciado ou no celular ou na medicação é porque eu não dou conta nem de sentir as paradas que rolam comigo. Eu não quero sentir isso. Eu não quero sentir nada que me incomode, nada que seja áspero, nada que seja desconfortável. Mas, poxa vida, tem uma série de dores que... Você vai fazer um alongamento, é um tipo de dor, mas é extremamente prazeroso. No resultado e no processo do alongamento, você sentir como é que seu corpo funciona, você sentir essa abertura que você dá. Então, essa integração, porque... né, durante todos esses séculos de filosofia platônica, a gente quis separar, né, mente de corpo. E cientistas e médicos... A cabeça tá grudada no não tem esse lugar já, aqui tá minha mente, aqui tá o meu corpo. Isso é uma convenção filosófica, mas eu, como filósofo, dou 2 passos para trás e digo assim, olha, os cientistas e os médicos vão te dizer que não existe essa separação, isso é uma convenção. O paciente cansado no consultório fala isso pra gente. Que não, meu problema deve ser psicológico, doutor. Isso aqui não é físico. Pois é, não existe essa separação. Mas uma coisa influencia na outra, né? Esses dias um paciente meu falou no consultório que ele corre 10 quilômetros ouvindo o podcast. Como é que chama aquele podcast do rapper? O Mano Brown? Mano Brown. Ah. Quase que eu falei pra ele, cara, eu não sei se é mais desrespeitoso com o Mano Brown ou com você, né? Uma coisa ou outra, né? Respeita o Mano Brown e respeita você. Corre sem fone, né? Sente o sofrimento ali, sente o estresse, né? Porque aí eu queria perguntar uma coisa também pra vocês, que é o seguinte. Por que a gente só enxerga o estresse de forma negativa? Porque tem estresse bom, né? Queria que vocês explicassem como que o estresse pode ser o nosso amigo. Isso é uma das coisas que me perguntaram no Instagram esses dias. Eu achei uma pergunta super interessante, porque e eu respondi lá, mas eu queria que vocês respondessem também. Existe o bom estresse, né? E conhecer o ponto desse bom estresse para a nossa produtividade ou performance é uma coisa que demanda um pouco de autoconhecimento e essa questão principalmente das percepções, né? O quanto aquilo está me fazendo bem ou o quanto aquilo está me fazendo mal, né? Então, o estresse é bom enquanto ele não está te levando à insônia, enquanto ele não está prejudicando seus relacionamentos, a forma como você trabalha, a forma como você se relaciona, né? Então, até aí, então, esse estresse está sendo bom. Ele está sendo mais um estímulo, né, que te deixa se sentindo melhor e, consequentemente, produzindo melhor, performando melhor nas diferentes áreas da sua vida. Não estou falando só de trabalho, né? Então, agora, quando você passa por um estresse ruim, vamos assim dizer, né, o estresse crônico, você sempre está cansado, né, começa a desrespeitar as pessoas, porque você já não tem mais paciência, né, não consegue mais focar a sua atenção na hora que você está estudando ou na hora que você está trabalhando. Então tem uma série de consequências aí. O Guilherme, recentemente eu vi um post da CNN, se eu não me engano, sobre o Janeiro Branco e o psicólogo que criou o Janeiro Branco, esqueci o nome dele, tô esquecendo o nome de um monte de gente hoje. Mas o Janeiro Branco acho que foi uma campanha que surgiu em 2014, 2013, né, para conscientização de saúde mental e tal. E ele falou que existe uma crise de saúde mental hoje em dia, e um dos motivos é porque as pessoas não têm
habilidades emocionais, não existe uma psicoeducação. Uhum. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso, mas acho que quem poderia falar melhor ainda é a minha professora de cultivo de equilíbrio emocional. Não, manda bala. Olha, a gente não é treinado em habilidades sutis, né? Essa sociedade do desempenho vai achar que isso é perda de tempo. Criar um espaço para tratar daquilo que é subjetivo, daquilo que é lúdico, onírico, simbólico, daquele lugar que toda a sociedade antiga tinha no mais alto posto, né? Então você vê, toda a sociedade antiga, e eu não estou aqui fazendo uma idealização do passado, nada disso, eu reconheço todos os benefícios e avanços da saúde, da ciência, só que esse espaço de vazio, de contemplação que as sociedades antigas tinham, faziam com que elas dessem valor para essas sutilezas da vida. Então, você tem dentro dessas sociedades mais tribais, por exemplo, formas de lidar com as emoções. Você tem, por exemplo, acho que são as tribos Bambara que quando alguém tem um problema emocional, toda a tribo se reúne ali para conversar sobre isso. Quer dizer, é você incluir o problema do outro no cotidiano de todo mundo. A gente tem vergonha de falar sobre as nossas fraquezas emocionais e psicológicas, porque, de novo, isso vai parecer com que eu seja frágil, vai parecer com que eu não dê conta dessa sociedade que exige que eu seja uma máquina de desempenho perfeito. Que é, de novo, a história, eu acabei não falando da positividade, né? Quer dizer, o Han fala, essa nossa preocupação em colocar estímulos o tempo todo faz da gente esquecer que essa negatividade, ou seja, não como uma coisa ruim, mas esses espaços de vazio, esses espaços de abertura, é o que me permite ter um processo de autoconhecimento e, portanto, de bem-estar maior. Então, a gente não fala das nossas emoções porque a gente acha que isso é ineficiente e porque falar das nossas emoções nos coloca vulneráveis. Quando, na verdade, o ato de se permitir ser vulnerável e trabalhar com as suas fraquezas é o que vai te dar força para se conhecer e lidar com os problemas do mundo de forma muito mais profunda. Acho que foi por causa disso, inclusive, que eu fui fazer a pós com a Elisa lá no Einstein e entender, como é que funciona mesmo. E esse foi o mote da criação desse programa, né? Um monge budista e um psicólogo renomado tentando entender como é que a gente pode fazer a partir de uma pergunta do Dalai Lama. Olha só que loucura. Ele virou para eles e disse, olha, como é que a gente pode trazer as nossas práticas, as práticas contemplativas de milênios que estão ajudando um monte de gente, para que os ocidentais aprendam a lidar melhor com as emoções destrutivas deles, porque, né, vocês são um desastre. E né, a gente é levado por essas emoções. Olha só, a gente ocidental se vangloria tanto dos nossos avanços e tal, mas o que foram as duas grandes guerras mundiais, se não o europeu brigando com o europeu? Assim, nossa, nós somos o ápice da civilização, mas a gente não sabe conviver. Mas esse negócio da tribo que você falou me chamou a atenção, porque uma pessoa tem um problema e compartilha ali, né? É uma coisa... E se coloca vulnerável, né? Só que assim, o paciente, ele chega no consultório, muitas vezes ele, sei lá, ele ficou pensando meses antes de procurar ajuda, porque ele estava morrendo de vergonha e não consegue falar sobre aquilo com ninguém. Né? Tanto é que ele chega no consultório assim, né? Eu uso acho que essa é a parada do equilíbrio emocional que é legal, sabe? Não, cara, tudo bem. Você usa, vamos falar sobre isso. Você usa como, né? Acho que existe um medo enorme de se abrir, de se colocar frágil. Eu acho que isso é importante para nós médicos, quando a gente começar a tratar essas pessoas, criar um ambiente livre de julgamento. Né? E uma coisa que você falou de psicoeducação, né? Cada vez mais se vê a importância disso chegar nas escolas. Uhum. E é por isso que existem aí diferentes movimentos, né? No sentido de trazer uma aprendizagem socioemocional para crianças pequenas, né? Para que elas aprendam a reconhecer as suas emoções, aprendam a falar sobre essas emoções, né? De uma forma natural. Para não chegar nesse constrangimento, né, de que eu só vou conseguir falar quando eu estiver na frente do psiquiatra ou do psicólogo. Não consigo falar sobre isso para mais ninguém. Talvez, se tivesse falado para alguém, não tivesse chegado neste nível de sofrimento que precisa da ajuda de um profissional de saúde mental. Não, muitos médicos, assim, desde que a gente começou a idealizar esse curso, muitos médicos me dizem o seguinte: eu tenho medo, tenho vergonha de falar sobre isso, porque eu prescrevo, mas eu não sei o que fazer, né? Será que eu tô fazendo coisa certa? Será que eu tô fazendo coisa errada? Será que eu tô criando um novo
dependente. Existe muita. Existe um lado do paciente, mas existe um lado do médico também, uma vergonha muito Sim. grande ali de lidar com um tabu, com uma coisa muito. Que parece ser inacessível, né? Eu acho que esse é o lugar da compaixão, esse é o lugar da empatia, sabe? Da gente restabelecer esse laço com o outro e não ver no outro um antagonista de mim, um objeto para os meus fins ou um opositor dos meus desejos, mas um alter ego, um outro eu. Uhum. Se eu reconheço o outro, se eu dou ao outro essa importância de esse aí é um outro eu, é uma extensão de mim. O outro sou eu em uma outra roupagem, numa outra história. Quando a gente não coisifica o outro, né? Esse é outro problema dessa sociedade consumista desvairada. Tudo é reificado, né? Tudo é coisificado. Então o outro ou é objeto dos meus desejos, como ele é gostoso, como ela é gostosa, quero para isso, para aquilo, ou quero ser amigo dele para essa posição, para esse prestígio, ou o outro é meu antagonista, o outro é meu inimigo. É. E o outro não precisa ser nada disso, né? E que tal se o médico justamente dizer: olha, eu não sei se isso é o melhor para você. Nós podemos tentar, mas eu quero te dizer, existem tais e tais riscos, É, mas eu estou com você, é. Vamos junto, né? né? Vamos juntos, né? Ao invés de vir com aquela postura de tipo assim, você precisa disso daqui, toma aqui a receita e vai. Não, sabe? Tipo assim, olha, não sei se esse é o melhor caminho, talvez seja, considerando toda essa dificuldade que você está tendo em dormir, né? Se você quiser, nós podemos tentar algumas outras alternativas antes, né, que eu creio serem melhores do que Sim. essa daqui, tal, tal, tal. Mas assim, sabe, realmente se abrir e co-criar o tratamento, Educar a É, prescrição, né? É. Explicar a explicar. prescrição, porque eu vejo, quase todo dia eu abro as caixinhas, né, de perguntas. Os pacientes vêm, tem muitos pacientes que mandam lá, não é só médico. O que que você acha da sertralina com o clonazepam? como se fosse um Aí eu Aí eu coquetel, né? fiquei De pensando uma assim, mas festa. gente, mas não te explicou? Uhum, Alguém te explicou? é. Porque não é possível que você dá um negócio e não explica. Não, eu vou Né? até te dar um exemplo mais banal, né? Um amigo meu estava lá com muita dor na coluna, tal, deram um tramal, Uhum. né? E não avisaram que podia dificultar o trânsito intestinal, Sim. resultado um Constipa- fecaloma, É. né? E ele assim, ferrado da vida, assim, poxa, como é que o médico não me disse que eu podia ter isso, entendeu? Eu não sei, é essa coisa do médico cansado de lidar ali com o automático e prescrever e o E nem olha, próximo né, no e paciente. nem olha. E de novo, nem aí olha. o paciente é só um objeto, né? Exato. É só um protocolo para que eu É. cumpra e vá para casa descansar. Mas eu acho que esse conforto de dizer, vamos construir juntos Uhum. esse cuidado com você, né? É. Porque eu me importo com você e eu quero te dizer, se for para usar a medicação, tem tais e tais riscos. Mas, que tal se a gente começasse com algumas outras coisas, né? Do tipo, Junto. juntos, né? Vamos pensar aqui na higiene do sono. O que que você faz, o que você não faz dentro dessa lista aqui, É. né? Sei lá, coisas desse tipo. Até para potencializar o efeito do hipnótico, porque sabe qual Uhum. que é o grande defeito, né, entre aspas, aqui do paciente, mas é porque eles não foram ensinados. É. O sujeito tem insônia, ele vai criando crenças. Uhum. Ele vai falando assim: eu preciso tomar o remédio mais cedo para dormir mais cedo, portanto eu vou dormir mais e melhor. Só que ele toma o hipnótico sem estar cansado, sem estar minimamente com sono. E isso é um dos principais motivos pelos quais o Zolpidem, usado de forma errada, sem você estar minimamente cansado, sem estar deitado, preparado para dormir, você fica sonâmbulo, Sim. né? E aí existe uma expectativa em relação ao efeito, porque eles falam: a que hora você toma o remédio? Eu tomo às 8 da noite. E que hora você vai dormir, né? 8 da noite? Não, é porque eu quero o efeito. Que chegue o efeito bem antes para eu dormir mais e melhor. Só que aí ele tem um monte de efeito colateral, né? E aí ele põe a culpa no remédio. Esse remédio não funciona, esse remédio é ruim. Então, é isso que você tá falando. Então, bom, que tal tomar o remédio quando você estiver minimamente cansado, quando você fez todo o Uhum. processo de desconexão noturna, aquela coisa toda para relaxar e dormir. Essa é uma orientação que faz parte de uma prescrição mais assertiva daquilo que você tá dando, né? Tem muito paciente que usa hipnótico de dia, né? Para aliviar a ansiedade, ou usa 6 horas da tarde para
fica naquela expectativa do efeito, chegar mais rápido, mais cedo, né? Então vira uma loucura, falta muito psicoeducação. É engraçado, né, que o filósofo vai ouvindo essas coisas e eu vou fazendo outro O caminho. que você tá pensando aí? Conta pra Não, mim. eu começo a ver que esse processo da reificação e da separatividade atinge até o si mesmo, né? Então eu começo a esperar o efeito das coisas porque eu me vejo como uma maquininha. Eu vou tomar o remédio vai consertar meu problema. Eu não me vejo integrado a todos os meus hábitos, eu não me vejo sendo os meus hábitos. Quer dizer, as coisas que estão erradas comigo estão erradas porque está faltando alguma substância. Eu vou colocar, vai resolver, pronto, acabou. A minha maquininha interna funciona assim. Mas você não está percebendo que existe uma cascata de comportamentos, condicionamentos, de relacionamentos que são absolutamente cruciais para que você durma bem, viva bem, esteja bem. Como é que você está? Quem são suas amizades? Quais são suas conversas? E, de novo, a gente volta nesse ponto essencial que todo grande pensador vai falar: não há separatividade. Não existe separatividade entre a medicação e o seu comportamento diário, assim como não existe separatividade entre você e o resto do mundo e da vida, portanto. Exatamente. Médicos fazem parte de uma população muito vulnerável para transtornos mentais, para Sim. transtornos por uso de substância, insônia, depressão, ansiedade. A gente tem vivido uma crise na medicina há uns anos, né? Esses casos trágicos aí que têm aparecido na TV, de más práticas, né? De médicos doentes, médicos. Mas isso, claro, não é só na TV. A gente vê no dia a dia, vários colegas, né? Quando a gente conversa, você vê que existe um desgaste, existe um cansaço. Eu fui um médico doente, sempre falo isso em aula, tenho falado cada vez mais sobre isso, né? Porque hoje, olhando, quando a gente dá o zoom out e olha para trás, né, em tudo que a gente fez, e tenho passado ainda por um processo de transformação de saúde, né? E eu queria ouvir de vocês, por que esse processo de transformação própria é importante para quando a gente vai ensinar os outros, né? E aí vocês podem contar a experiência de vocês com práticas contemplativas, né? Porque eu imagino que vocês não nasceram com todas essas habilidades que vocês têm. Eu tô construindo até hoje. Que vocês têm hoje, né? Por que é importante a gente passar por um processo de transformação de saúde para ensinar os outros? Meu professor costuma dizer que quem tem fome não pode dar de comer a ninguém. Acho que isso resume bem a história. Sabe, como é que você vai querer oferecer algo para as pessoas que você não conseguiu construir para si? Como é que dois bêbados se amparam para ficar de pé? Os dois caem. Então, a gente tá falando disso no caminho para cá, né, Eli? Sobre como é vital e importante e que talvez para mim é o valor que eu mais busco e tô longe de obter. Mas acho que a coisa mais crucial para nossa sociedade de hoje é coerência. Como é que eu consigo fazer com que minhas falas, minhas atitudes e meus pensamentos, eles andem numa mesma direção? Sim. Eu acho que, por exemplo, imagina que você vai dizer para o seu paciente que ele precisa dormir bem e como vai dormir bem se você não dorme bem, né? Fica aquela coisa totalmente incoerente, né? Você não sabe como é que é essa experiência. Você não sabe como é essa experiência e as pessoas percebem que ela é falsa, né? Que ela não é real. A gente Então, transpira como é as que ela coisas, né? vai aderir, né, ao tratamento? É a mesma coisa que você chegar num pneumologista que está fumando, sei lá eu, alguma Que coisa era desse extremamente tipo. comum Era extremamente antigamente, comum né? antigamente, né? Olha, você não deve fumar, faz mal para a saúde. Tá lá o cinzeiro dele ali cheio de tabaco, né? Então, eu acho que e antes de mais nada, as pessoas precisam fazer isso por elas mesmas, né? Porque para elas se sentirem coesas, com integridade. Eu Sim. acho que essa história da integridade é uma coisa que falta na nossa sociedade, né? Veja como foram as nossas eleições, como está sendo agora, e, né, esse processo político todo, né? E está cada vez mais rara esta qualidade da integridade. E quando a gente começa a experimentar um pouquinho desta integridade, em algum nível, a gente começa a perceber o quanto isso é importante e o quanto isso vai refletir também no se você vai dormir bem ou não, né? Aquela história assim de
posso deitar a minha cabeça no travesseiro, né, e olhar para o dia e falar assim: "Nossa, valeu a pena, fiz o meu melhor", e puf, dormir, Uhum. né. Ou você vai olhar para o dia e falar assim: "Nossa, eu sacaneei, eu fiz isso, fiz aquilo, né, não fiz o meu melhor, tenho certeza que não". Como é que você vai dormir, É, né? E você quer um hipnótico para dormir? Não, você precisa mudar a forma de ser humano. é. Isso é muito. Eu acho que é fundamental. Falta muito isso na nossa formação, né? Como médico. A gente não aprende na faculdade a gente não aprende a se cuidar. Essa é a, essa é a grande verdade. Mas aí eu queria partir aqui para os finalmente. Falei isso no começo. A gente é filho do nosso tempo, né? Estamos aqui ao vivo, 9h30 da noite, com muito estímulo, com muita luz. Luz, Uhum. né? Luz. Muita luz, né? Como que a gente promove saúde, sendo que a gente faz parte de tudo isso? Você estava lá na Índia produzindo conteúdo. Você não deveria ficar em silêncio, quieto? Pois Como é que você lida com isso esse... foi quase um conflito meu, assim, porque eu tava falando pra Elisa, assim, uma parte de mim queria fazer um trabalho anônimo, sabe? Assim, ficar quietinho e fazer minha prática. Eu procurei muito fazer um negócio de chamar a atenção, mas eu acho que você vai se aprofundando nesse lugar, nesse espaço do silêncio, né? Porque é de onde surge essa espontaneidade, é de onde surge esse lugar iluminado dessas mentes brilhantes desses mestres. Quer dizer, você descobre que nesse lugar do silêncio e da simplicidade tá o que há de mais luminoso em você. Mas como é que eu vou convencer as pessoas que estão engajadas nesse frenesi disso, se eu não estiver participando desse negócio que é ou você tá ali dizendo: "Ô, gente, presta atenção em mim", se não vira um maremoto de loucura. Eu acho que uma parte de mim se apazigua com isso pensando: "Bom, eu poderia estar fazendo dancinha no TikTok, né, pelo menos eu estou tentando convencer as pessoas de uma coisa positiva". Acho que o meu lado professor, mais do que o meu lado de meditador, se convence de que eu preciso me adaptar para poder transmitir, pedagogicamente falando, isso de um jeito que seja aceitável e gostoso. Uhum. E aí isso me apazigua bem nesse sentido. Mas, de fato, assim, ter um momento para parar é um luxo, assim. Então, para que isso não fosse um problema lá também, eu deixei e aí, né, deixei quilos de vídeos gravados para o canal Já e se para as aulas. programou. Já deixei tudo Hum. pronto e lá eu fui fazendo só os stories que eram divertidos, responder as caixinhas. Às vezes não, mas Mas não mas foi aquilo não ultrapassou o teu limite, né, eu não, acho que ali essa é a não, grande ali questão. não. Mas, de É, fato, você tem é. razão, assim, eu me perguntava ali, assim: "Nossa, Uhum. mas por que eu não posso desligar?" Porque teve uma vez, antes dessas redes sociais, que numa das viagens, como estava um monte de gente que eu conhecia, todo mundo com quem basicamente eu Hum. falava estava na viagem, eu desliguei o celular e Tá. foi muito libertador, assim. Nossa, dá pra viver sem esse negócio. É. Elisa, o que a gente pode orientar para o nosso paciente para começar, em relação a relaxamento muscular, respiração profunda? Eu queria que você trouxesse coisas básicas, assim, que a gente pode simplesmente Uhum. orientar o paciente, assim, coisas que ele pode fazer em casa, né? Sim. Eu acho que, em primeiro lugar, aprender a fazer pausas durante o dia. Uma das Uhum, coisas que eu costumo dizer para as pessoas é: uma reunião precisa durar 1 hora? Por que ela não pode terminar em 40 minutos ou 45? uhum. Aí te sobra 20 minutos para você, né, minimamente parar, respirar um pouquinho, tomar um chá, fazer Vocês alguma estão coisa ouvindo, né? para Vocês relaxar, estão ouvindo. né? Eh, Na hora de dormir, e se preparando mesmo, né. Então assim, por exemplo, eu costumo dizer, meu quarto, ele não tem televisão. Ele tem um computador que absolutamente ele já foi desligado faz É um tempo antes de dormir. MacBook 2010, né? Ele Tá lá. já tá lá fechadinho, né, há muito antes de chegar a hora de eu dormir. Meu quarto, ele é um lugar que eu sei que é para dormir, né, ter Uhum. o seu quarto preparado para dormir. Eu acho que isso é uma das coisas bem importantes, né. Se a pessoa tem dificuldade de dormir, realmente aquela história do áudio de relaxamento muscular, né, e de respiração ajuda demais para você, Áudio, sabe. não ficar ouvindo áudio e É, fazendo outra não, só o coisa na áudio, tela. né, e se possível você deixar o seu celular Fora do fora do quarto. quarto,
Uhum. né? Mas e se a pessoa meu usa de celu- despertador? Que é o que todo Compra um mundo fala. despertador comum. Não, eu tenho o né? despertador no meu quarto, É. o meu celular fica na sala, Uhum. né? Aliás, meus 2 celulares ficam na sala, Elisa né? Cosaz, você tem 2 celulares? Eu tenho 2 celulares, um para o Pix e outro para o Entendi. um para o Pix e outro Só a para os usos presença do celular no ambiente de sono pode ser pode ser estressante, né? estressante, então eles já Uhum. ficam lá, não tenho televisão no Uhum. no no quarto. Se eu percebo que eu tenho alguma agitação, antes mesmo de deitar, eu me sento na cama, respiro algumas vezes para eu minha cabeça entender que na hora que eu deitar é para eu dormir. Então muitas vezes eu faço um relaxamento sentado, presto atenção na minha Antes respiração, de deitar. antes de me deitar. E aí você é a ques o truque é você conseguir baixar o seu metabolismo. Uhum. Se você consegue baixar os seus batimentos cardíacos e tudo mais, você já consegue deitar numa outra condição, né. Existe uma. Quando a gente inspira, tem que ser mais longo do que Geralmente a a expiração, né, a expiração mais longa. expiração é mais longa Tá, quando você quer promover relaxamento, tá, né, quando você quer ativar mais o sistema parasimpático. certo, Você, faz uma expiração, uma saída do ar mais longa. E, gente, certo. prestar atenção na respiração é algo tão sutil, tão levinho, que se for à noite, eu não conheço ninguém que não E fique não com vontade de durma. dormir. É. E essa coisa de prestar atenção nos locais do corpo, né? Sim, sim, sim. Tenta ver É. por onde, né, você respira, por onde o corpo Uhum. tem movimento É, muscular quando você está respirando, se você respira mais pelo abdômen, mais é. pelo Fazer tórax. a atividade física do seu dia não muito perto de dormir, Uhum. né, para você não ficar muito ativado, Uhum. mas ter uma rotina de atividade física durante o dia. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo que tem escola, né, Sim. e o quanto foi importante ele percebeu o quanto foi importante, trazer atividade física, exercício físico para as crianças, né, é Uhum. uma escola de contraturno, né. Sim. Aí eu falei assim: "Sem dúvida nenhuma, é mais importante do que levar meditação para criança", né. Porque Você elas estão cheias de estão energia. cheio de energia, vão se desgastar, vão brincar, Né? brincar, brincar, vão ter a socialização que é tão importante, vão chegar em casa, vão querer comer e dormir. Ótimo. Eu costumo orientar um ritual de manhã de reconexão também, aquilo que eu falei. Vou repetir Uhum. porque eu acho ele muito importante, né? A primeira coisa que tem que fazer não é olhar isso aqui. É, Prioriza, os seus ruídos internos primeiro, né? Como que você acorda, como é que você tá, é, vai fazer tua higiene pessoal, toma o teu café da manhã, faz é, as necessidades básicas e só é. depois pega E o celular, eu né? sempre falo também, se a pessoa parar, se perceber, né, na hora que abrir os olhos, ela se perceber que ela não tá bem, ela se perguntar: "O que eu posso fazer por mim agora?", Uhum, né. Porque se você não tá bem, a chance de você falar coisas que você não gostaria, né, enfim, tomar decisões não acertadas, elas aumentam. Então, o que eu posso fazer de bem? Bom, talvez tomar um banho agora, uhum, né, comer alguma coisa que eu sinta energizado, né. uhum, Então, assim, parar e realmente perceber o que eu posso fazer de bom para mim agora, uhum, né. Se a gente parasse para perceber, né, durante o dia, o que eu posso fazer de bom para mim agora, isso já iria fazer uma baita diferença, gente, isso eu dou certeza. tarefa de casa. É, Tarefa tarefa de de casa, casa pra, né, o que eu pra posso fazer de hoje. bom para mim agora. Ótimo. Gente, foi incrível. Foi incrível. Ficaria mais algumas horas aqui, mas precisamos dormir, né? É, Então eu queria agradecer a presença de Eu vocês agradeço. dois, Elisa Cosaza, Guilherme Romano. Muito obrigado, tá? Com certeza gravaremos mais coisas juntos, em legal, novos projetos. Agradeço muito a presença de vocês. valeu. Pessoal, calma que ainda não é hora de ir embora. Vou dar uns recados finais importantes. Falamos hoje sobre a sociedade do cansaço, como que a gente pode levar esse tema tão importante para a nossa prática clínica, incentivar os nossos pacientes, introduzir primeiro esse tema para eles, fazer com que eles percebam e incentivá-los às práticas contemplativas, à introspecção, ao silêncio, ao controle de estímulos noturnos e diurnos também. E amanhã será a última e não menos importante aula 3 do nosso evento e vamos para a prática clínica amanhã. Amanhã eu vou discutir casos clínicos reais, né, de consultório, de hospital, com a minha colega
Maria Carolina Pinheiro, que foi minha preceptora na Santa Casa de São Paulo. Ela é psiquiatra, psicoterapeuta, professora universitária. E ao final da aula 3 amanhã, eu vou abrir as inscrições para a segunda turma do Formação Z, que é o curso da VEC Educação Médica, exclusivo para médicos, sobre desprescrição de drogas e benzodiazepínicos. Como eu disse anteriormente, o curso contará com 9 professores especialistas, tanto da USP quanto da Unifesp. Temos psiquiatras no nosso corpo docente, geriatras, médicos do sono, neurologista, médicos de família. Temos 2 psicólogas, colegas nossas. E você já deve ter colega perguntando o valor, né, do Formação Z para a segunda turma. Ele é de R$3.000, ou você pode pagar em 12 vezes de R$299. E as vagas, elas vão ficar abertas só alguns dias. A gente vai abrir essas vendas a partir de segunda-feira, dia 6 de fevereiro, tá? Além desta tarefinha que a Elisa propôs para nós, pode repetir, Elisa, por favor? A tarefa da você acordar? A tarefa é você, durante o dia, parar e se perguntar: o que eu posso fazer de bom para mim agora? O que eu posso fazer de bom para mim agora? Então, essa é a É. primeira tarefa. E a segunda tarefa da aula 2 é, claro, saúde mental do médico. Falamos muito sobre isso hoje. Escrever de próprio punho a relação sua com o teu trabalho e como ele está impactando o atendimento dos seus pacientes. Olha que desafio, né? Vamos ver quantos colegas irão fazer esta tarefa. Pessoal, mesma coisa de ontem. Se você teve dúvida em relação ao conteúdo de hoje ou outros conteúdos que vocês viram ontem também, envie sua pergunta dessa aula aqui no link que está sendo enviado agora nos grupos de WhatsApp do painel. E você também vai poder contar o que você achou dessa aula. Envie o teu feedback, críticas, elogios. É muito importante para nós, porque na próxima edição a ideia é sempre melhorar, né? Se você ainda não está no grupo de WhatsApp do painel, o link está aqui abaixo, na descrição do vídeo do YouTube. E, claro, compartilhe à vontade com seus colegas de hospital, de ambulatório, de consultório. Contem para eles como é que tem sido o evento, e até domingo essas aulas vão ficar disponíveis. Você que não pôde assistir ao vivo, vai ter até domingo, dia 5 de fevereiro, às 11h59 da noite, essas aulas não vão estar mais disponíveis. Então, aproveitem que tem até domingo para vocês assistirem. Obrigado mais uma vez, Guilherme, Elisa. Obrigado a toda a equipe aqui do estúdio, nossa equipe da VEC Educação Médica. Boa noite, tenham bons sonhos. Amanhã tem mais. Valeu. Um abraço.